Com ele, doutor André Scardovelli. A gente estava com saudade já, viu, doutor? A gente adora esses bate-papos, são sempre muito bons. E o tema de hoje tá incrível. O doutor André Scardovelli, que é médico do esporte, né, doutor? Isso. O quanto é importante, a gente sempre frisa aqui, o quanto é importante ter esse olhar também, né, para nossa saúde, ter esse acompanhamento. É sim, bom demais. Sim, ainda mais com o assunto que a gente vai falar hoje, que é muito importante esse acompanhamento desde cedo. É verdade. Quando a gente fala aí, a gente já falou tanto da vida adulta, né? De que a gente pode correr atrás do prejuízo, pode iniciar aí uma vida saudável, uma vida de esportes também. E quando criança, doutor, já vou até começar com essa primeira telinha aqui, vamos falar hoje de crianças versus atletismo. Agora, na próxima, já vou começar falando de como iniciar isso daí. Tem alguma idade? Assim, Samara, depende muito, tá? Depende muito do interesse da criança e também da maturidade física que ela tá. Mas, em geral, de maneira geral, um exercício de leve intensidade, um esporte de leve intensidade, um treinamento, ele pode ser iniciado desde a primeira infância, entre 2 e 4 anos. Bacana. Então, pode ser iniciado logo no começo. É lógico que, nesse começo, a gente incentiva muito mais o lazer, o prazer na atividade do que propriamente a competitividade, né? É verdade. Uma natação, de repente. Ótimo, são ótimos esportes. O meu filho faz natação desde pequeno, o meu sobrinho também. E isso é muito importante para o desenvolvimento emocional, motor, social. Para tudo, né? O esporte, ele é hoje uma ferramenta incrível, sempre foi, né? É verdade. Aí quando a gente fala de iniciar também esse processo, geralmente assim, as crianças já dão indício também, né, doutor? Olha, a gente até vê muitas, quando a gente vê reportagens contando histórias, né, de ginastas, inclusive, desde pequenininho já estavam saltos e tal. A criança também muitas vezes já indica, né, o que ela tem habilidade ali. Sim, o esporte ele chama, o esporte escolhe, né? Não é a gente que escolhe o esporte. Vai depender muito do interesse dessa criança, mas os pais eles têm que incentivar a diversidade, tá? Porque os vários esportes sendo praticados vai desenvolver várias valências físicas e emocionais, e aí mais para frente, conforme essa criança for maturando as decisões, ela vai poder escolher aquele esporte que ela se sente mais à vontade. Boa, mas bacana esse início, a diversidade é muito importante. É verdade. Até porque muitas vezes, não generalizando, né, para não causar polêmica, mas muitas vezes os pais até projetam nos filhos, né? Eu quis ser jogador de futebol, vou colocar meu filho no futebol. Quis ser bailarina, vou colocar minha filha no balé. É importante iniciar, mas também é importante a criança gostar e escolher, né, doutor? Exatamente. Vou citar o meu caso, que eu sou apaixonado em futebol e o Antônio, meu filho, vai fazer 2 anos agora e ele é apaixonado por basquete. Olha! Ele anda com a bola de basquete para cima e para baixo. Que legal! E é lógico que o meu impulso ali era falar, não, mas futebol. Mas sabendo da importância dessa iniciação em vários esportes, para ele, acredito que o basquete tem ajudado muito o desenvolvimento motor dele. Verdade, né? E falando exatamente disso, de desenvolvimento, né? Assim como a gente fala da alimentação, fala aí de desenvolvimento, né, na escola, o esporte, a vida ativa de exercício para a criança vai ajudar em inúmeras outras coisas, doutor? Com certeza, Samara. Essa iniciação, porque o que acontece? Hoje a gente tem vivido um estilo de vida cada vez mais sedentário. É verdade. Certo? Então, as pessoas que não têm hábito, não tiveram hábito de praticar esporte quanto mais jovens, vão sofrer consequências desse estilo de vida que está sendo imposto para a gente de sedentarismo. Então, a pessoa vai ter que entrar numa academia mais cedo, mais tarde, por questões de saúde, enquanto o esporte, ele entrega tudo isso. Ele entrega atividade física em forma de lazer e competição, o que é muito bom para a formação, para a confiança. E as crianças que se destacam em esportes mais jovens, elas têm um desfecho, não só na vida esportiva, mas na vida acadêmica, na vida social, muito melhor do que as crianças que não são introduzidas no esporte. Com certeza. A gente fala até do exemplo dentro de casa, né, doutor? Sim. Porque às vezes, como a gente vai cobrar também da criança, se a gente não faz nada, né? Não faz uma caminhada, não exercita, é importante também mostrar isso. Com certeza. Tem vários estudos que indicam que o nível de atividade física da criança depende do nível de atividade física da mãe, por exemplo. Olha, que interessante. Ou do pai. E isso tem se mostrado cada vez mais importante, os pais praticarem atividade física para se criar essa consciência na criança, para ela não ter problemas em relação ao sedentarismo mais para frente. Perfeito, já crescer aí uma criança saudável, ativa e melhorar tudo, né? Melhorar também na escola, tudo é reflexo, né, doutor? Sim, isso é reflexo. O seu pai sempre fala que muito do cérebro, né? Então é isso, vai melhorar até o cérebro e tudo mais, né? Sim, sim, com certeza. A parte cognitiva, o esporte mexe muito com o cognitivo, tomada de decisão e
e confiança, principalmente. Quando você faz uma coisa que você gosta e você percebe que você é bom naquilo, essa confiança se reflete para várias outras coisas na vida. Verdade. Falando de confiança, a gente puxa o ganchinho aí da competitividade, da competição, da parte mais profissional. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar justamente disso. Porque hoje existem crianças, adolescentes que já trabalham profissionalmente, né, doutor, como atletas. Então, como funciona isso, né? Como que, de repente, se você viu dentro de casa que seu filho, né, tem aí, pode ser um possível atleta, como fazer isso aí? Como iniciar isso, tá? Além disso, vamos falar também do papel aí dos pais, professores, treinadores e muito mais, tá bom? Nosso bate-papo tá só começando e você pode participar aqui com a gente. O WhatsApp já está liberado, tá bom? Primeira pausa do dia, a gente vai e volta em 2 minutinhos. Doutor André Scardovelli e eu, hoje falando aí de crianças versus atletismo. Você tem um mini atleta dentro de casa? Conta aqui pra mim. Voltando aqui ao nosso bate-papo, doutor, falar agora de fases do desenvolvimento, né? Como funciona aí esse desenvolvimento, as fases, até chegar, de repente, já numa carreira profissional? Tá, então o desenvolvimento de um atleta, de um prodígio, ele passa por 4 fases na vida do esporte, que é a inicialização. Obrigado, Samara. Imagino. Que é essa fase que eu falei que a diversidade é muito importante e muito mais focada no prazer, na parte lúdica, desenvolvimento motor. Depois ele passa para a fase de especialização, que é quando ele escolhe aquele esporte que ele mais gosta e ainda começa a treinar por prazer, tá? Mas já muito direcionado para um determinado esporte. A terceira fase, que é a de consolidação, é quando esse esporte deixa de ser uma brincadeira e se torna algo onde aquela criança, aquele adolescente busca melhorar, sempre melhorar. Ele busca performance, que a gente fala. Perfeito. E a última fase, que é a fase de manutenção, é quando ele permanece, isso se torna uma carreira e meio de vida através do esporte. Olha São só. essas 4 fases do desenvolvimento do atleta. E cada fase merece uma atenção especial, um tipo de treinamento específico, uma atenção para a nutrição. Né? Assim como os adultos, atletas, né, que fazem esse acompanhamento, que fazem exames e tudo mais, com as crianças também é assim? Sim, Samara. Na verdade, eu diria que é até mais importante, porque ainda mais se a criança busca esse profissionalismo em relação ao esporte, porque hoje a gente tem que olhar com muita atenção, porque a criança, ela tem além de estar praticando um esporte de alta intensidade, treinamentos de alta intensidade, ela tem a demanda do crescimento. Então, que esse esporte não pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento físico dessa criança. Então, uma atenção médica para isso é muito importante, tanto da parte hormonal quanto da parte nutricional. Um caso muito famoso é o do Messi, né? O Messi, verdade. Ele teve que tomar o hormônio do crescimento porque ele tinha muito baixa estatura. E hoje, se talvez ele não tivesse tido essa intervenção, talvez a gente não estaria falando do Messi. Então, para você ver a importância desse acompanhamento. É verdade, né? Quando a gente fala desse acompanhamento, tem aí um papel fundamental, que são dos pais. Ah lá, a próxima tela aí. Papel dos pais e do treinador também, doutor. Papel dos pais, assim, na questão de motivar, de acompanhar, né? E também, muitas vezes, quando essa criança, esse adolescente sai de casa e já vai aí para uma carreira, ela passa a maior parte do tempo com o treinador, com os treinadores, né? Então, quais os papéis nesse caso? Na verdade, o papel do pai primeiro tem que ser em relação ao acolhimento. Tá? Verdade, né? Então, tem que se deixar bem claro que você não vai gostar mais do seu filho ou não se ele der certo ou se ele tiver sucesso. Tá? Você vai gostar de qualquer jeito e o sucesso é consequência. Além disso, o apoio é muito importante, além do acolhimento. E os treinadores, eles acabam tendo um papel muito importante nessa fase, que é da formação do homem, né, da mulher. Então, eles, por ter muita influência com os atletas, eles têm que participar da formação do caráter. É verdade, por isso, né? Que tem que se prestar bastante atenção na mão de quem você coloca o seu filho. Melhor que seja uma pessoa de caráter do que um treinador muito bom que exige aquilo outro. O meio esportivo e o meio competitivo, ele pode ser um pouco obscuro às vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado dos ambientes que a gente coloca nossos filhos também. Com certeza. E até falando um pouquinho da questão da pressão, né, doutor? Como você disse aí, a questão de incentivar, de apoiar e não só cobrar, né? Exatamente. Às vezes essa vontade do filho acaba transferindo para os pais e o apoio se torna uma cobrança. É verdade. E essa é uma linha que a gente não quer cruzar, porque aí a gente começa a prejudicar
não só a carreira, mas a vida do nosso filho também. Perfeito. Ó, já vou abrir aqui para as perguntinhas de vocês. A Silvana mandou assim: boa tarde, excelente reportagem sobre a iniciação de esporte da criança, mas a principal iniciação para as crianças seria a natação, pois acima de tudo é seguro de vida. Não somente a natação, né, doutor? Mas Sim, é muito importante. A natação é um excelente esporte para a iniciação esportiva das crianças. Não é o único, tá? Mas por ser uma atividade sem impacto, que provavelmente não vai afetar o crescimento, nada disso, é uma excelente opção. Perfeito. A Cláudia de Dracena, achei interessante. Olha, ela está falando que o filho dela tem 15 anos e já é jogador de futebol, ele joga futebol. Só que ele é muito alto, aí por conta da altura, ele sente muitas dores. Ela quer saber se por ele ser muito alto, pode prejudicar futuramente. Não deveria, tá? A gente tem que encontrar um equilíbrio físico, tá? Então, o fato dele ser alto, se isso não atrapalha a parte técnica dele, o que às vezes atrapalha a coordenação, às vezes pessoas que são altas têm menos coordenação, são mais estabalhoadas, e isso tudo também é corrigido, não deveria atrapalhar. As dores do crescimento é uma coisa que acontece em pessoas em fase de crescimento. Existe uma dor relacionada ao crescimento, mas que também cessa a partir do momento que atinge a maturidade física. Não vai atrapalhar ele no futebol. Lógico que precisaria de uma avaliação mais específica, mas a tendência só pela altura é não atrapalhar. Perfeito, respondido então. Olha, a Luciana está dizendo o seguinte, doutor, que o filho dela tem 9 anos e está obeso, está acima do peso. E ela não está conseguindo contornar isso. Chegou no ponto que ela não consegue contornar. O que ela pode fazer? Tentar ajudar a Luciana. Então, Luciana, o que você pode fazer, na verdade, é iniciar uma reeducação, primeiro na casa, tá? Então, não sei como que é os hábitos seus, do seu marido, das pessoas que moram, mas essa criança ela vai absorver esses hábitos, então a reeducação tem que ser feita num âmbito familiar. Todo mundo junto, né? E você tem que ajudar ela a encontrar o prazer numa atividade física, tá? O prazer vai mover essa criança. Não vai ser ela querer emagrecer, aquilo não é tão importante para ela. Hoje existem muitas academias de criança. Tá? Isso é bacana. Isso tem surgido como uma solução, mas eu ainda acredito que o esporte ele é superior a você pôr uma criança numa academia específica. O esporte ele socializa, ele dá confiança, livre, né, ele doutora? é lazer. Então você tem essas opções. A Cláudia tá falando assim que o filho dela faz parkour e adora. Parkour são aquelas atividades de, tipo, parece um crossfit, né? Sobe aqui, desce, pula. Uma escalada, um pouco, um malabarismo. É muito legal, um esporte que, nossa, desenvolve muita coordenação. Com certeza é um bom esporte para iniciar também. Olha, a Keila Costa, minha filha está fazendo natação, tem 7 anos. Quantas aulas semanais é ideal para esta idade? 7 anos? 7 anos, eu diria que aí não teria problema de fazer 3 a 4 vezes por semana. Até por conta desse calorão, né, doutor? A criançada adora. Lógico que depende muito da intensidade desses treinos, tá? A gente fala da frequência. Quando a gente fala quantas vezes, a gente está falando de frequência. Mas a carga de treino, ela não depende só da frequência, ela depende da intensidade do exercício. Olha, bacana. Então, às vezes só posso 2 vezes na semana, tudo bem, o importante é buscar. Exatamente. Perfeito. Olha, não dá mais tempo, várias perguntinhas aqui ainda chegando, mas convido vocês também a acompanharem o Dr. André lá nas redes sociais. Vocês falam muito sobre isso, né, doutor? Também, sobre incentivo, sobre vida saudável, tanto aí do adulto quanto da criança. Na verdade, acho que fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente falou aqui esse ano. Sim, foram vários assuntos relacionados à saúde física, saúde mental. E a família, também, né? Exatamente. Você aí em casa buscar mudar esse hábito aí de vida, né? Buscar aí hábitos mais saudáveis, tanto para você quanto para sua criança, enfim, para todo mundo, né, doutor? Melhorar. Exatamente, Samara. Esse é o foco de todo mundo. Esse ano a gente plantou essa sementinha. Ano que vem a gente vai colher todos esses frutos. Quero a participação de vocês aqui ano que vem. Olha, Samara, ano passado eu comecei aí com vocês e hoje eu tô bem melhor, não é? Seria uma honra pra gente poder plantar uma sementinha na vida de cada um. Com certeza, com certeza. Vamos falar de sono na próxima? Com certeza. O pessoal tem pedido bastante também. Então, na próxima participação do doutor aqui, vamos falar tudo sobre o sono, como tá o seu, hein? Então, fiquem ligadinhos aqui no Band Mulher, que em breve a gente vai falar sobre esse tema, tá?
Doutor, até a próxima. Até a próxima, A gente Tamara. se vê. Muito obrigado. Um beijão a gente que todos. agradece. E ó, você até daqui a pouco, depois do intervalo, tá? Vamos falar aí da terapia de Theta Healing, tá? Que desbloqueia tudo aí, bloqueios emocionais, crenças limitantes, muito importante também, né, doutor? Para o esporte isso ajuda demais. Olha, que Pro atleta. bacana. Tá vendo? Então,